Boa noite, pessoal da Igreja Batista Identidade, do canal da Igreja Batista Identidade no YouTube. Meu nome é Tony Pimentel, eu sou o líder da área de comunicação aqui da igreja e hoje nós estamos aqui com o nosso pastor-presidente, o pastor Ricardo Aurino. Na semana passada a gente conversou, eu e o pastor Luciano, a gente conversou sobre a história da igreja e as doutrinas da Igreja Batista, no geral. E hoje a gente vai conversar sobre a nossa igreja, assim, o que faz a nossa igreja diferente, única, por que o nome Identidade. Então, pastor, por favor, pode falar com a Joia. nossa igreja. Muito bem, gente. Que bom estarmos juntos. Graça e paz para todos vocês. E aqui nesse estúdio bonito que o Tony montou com a Ingrid. E muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história, do nosso nome, da nossa essência. Excelente iniciativa, Tony, de Obrigado. trazer esse assunto que realmente é a nossa base, a nossa essência. Nós temos que compartilhar em vários canais. Quando nós adotamos esse nome, mudamos de endereço há 3 anos atrás, nós divulgamos bastante, né? O porquê do nome, o porquê dessa nova identidade, mas depois de um tempo a gente para de comentar e de quando em quando precisa renovar. Precisa Então reforçar isso. agora uma visão precisa ser renovada. Então Sim, agora sim, excelente iniciativa para a gente trazer o assunto de volta. legal. Então, para quem não sabe, para quem não é da igreja, não acompanha a nossa igreja no YouTube, chegou aqui de paraquedas. A gente é uma igreja, nós somos uma igreja de São José dos Campos, que inicialmente já tem 51 anos, né? A gente comemorou 51 anos agora no último dia 7 de setembro de 2025. E antes a gente era a Igreja Batista no Jardim Satélite. Isso mesmo. E qual que é a Isso. sua história com a igreja, pastor? Muito bem, tem uma história longa. A Igreja Batista no Jardim Satélite foi organizada pela primeira Igreja Batista de São José dos Campos, que hoje é a igreja da cidade. Na época a igreja ela funcionava ali na Praça Kennedy, em São José dos Campos, e tinha alguns irmãos que frequentavam lá, mas moravam no Jardim Satélite, na região sul de São José. E aí tiveram a ideia de começar um trabalho, começar a se reunir no bairro, na Zona Sul, estava no início do crescimento do bairro, da região. Começaram então a se reunir e a igreja teve a ideia de organizar ali uma congregação, um grupo que começasse a se reunir e participar e fazer cultos. E aí disso surgiu a Congregação Batista do Jardim Satélite, depois a Igreja Batista do Jardim Satélite, que foi organizada como igreja autônoma no dia 7 de setembro de 1974. Certo. Eu conheci esta igreja em abril de 1994, quando a igreja tinha 20 anos. Eu tinha acabado de chegar em São José, eu vim do Rio de Janeiro, eu era pastor bivocacionado, já era pastor há 2 anos, mas também vim trabalhar no serviço público, na Justiça Federal na época. O pastor Cleverson ficou sabendo de mim e existia um trabalho no Campo dos Alemães, estava começando, precisava de apoio, era filha desta igreja aqui, então ele me chamou e aí fomos lá conhecer a igreja, ainda no antigo endereço da Avenida Perseu, conversamos um pouco, depois na semana seguinte ele me levou lá no Campo dos Alemães e aí tomei posse lá em maio de 94. Então, o meu contato com a Igreja Batista no Jardim Satélite começou aí, abril de 94, quando eu fui apresentado para a então Missão Batista no Campo dos Alemães. E então era um trabalho desta igreja aqui, e eu comecei a cooperar, comecei a pastorear lá o trabalho. Na época tinha 10 pessoas, depois chegamos a ter 110, 120 pessoas lá. E então começou o contato. Trabalhamos 4 anos lá, eu e minha esposa. A igreja cresceu, desenvolveu, batizamos várias pessoas lá. E depois de 4 anos eu senti que meu ciclo lá tinha terminado, precisava de um outro pastor. Aí convidamos um pastor que veio do Espírito Santo, fez um bom trabalho, o pastor
Roberto Luiz Gomes. E aí, quando eu saí de lá, em maio de 98, saí desse trabalho no Campo dos Alemães, eu vim então trabalhar com o pastor Cleverson aqui na igreja, né? Na antiga Avenida Perseu. E aí fiquei trabalhando como pastor auxiliar dele, pastor de jovens, por 2 anos. Certo. Depois de 2 anos, eu fui convidado para cuidar também de uma igreja na Zona Norte de São José, no Jardim Telesparque. Mas nunca perdi o contato com essa igreja aqui. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. De 98 a 2000, eu fiquei como pastor auxiliar do pastor Cleverson. Tá. Em 2000, fui para o Telesparque. Aí perdi o contato direto com a igreja aqui, mas sempre mantendo contato, vindo aqui pregando, conversando com os irmãos. A minha amizade com o pastor Cleverson se manteve muito boa. E essa amizade se manteve, a gente foi tendo esse contato, eu fiquei vindo aqui por vários anos. Até que, em 2017, o pastor Cleverson estava se aposentando, estava saindo aqui depois de 25 anos Sim. cuidando desta igreja. E ele então me perguntou se eu estaria disposto a ser pastor aqui, se a igreja assim o quisesse. E aí tivemos um tempo de oração, de conversa com a liderança, né, de consulta, até que entendemos que era para aceitar. E no dia 6 de janeiro de 2018, aí eu tomei posse como pastor presidente dessa igreja. Já há mais de 7 anos. Quase 8 anos. Agora em janeiro vai fazer 8 anos. Então a minha história com esta igreja aqui, ela já tem 31 anos. Certo. Começou em abril de 94, ficamos 6 anos, 4 anos no Campo dos Alemães, é uma congregação daqui, 2 anos trabalhando na equipe do pastor Cleverson diretamente, e passado aí vários anos, já há quase 8 anos como pastor presidente da igreja aqui. Então, já são 31 anos de convivência e já são aí quase 14 anos trabalhando como um dos pastores desta igreja. Entendi. E quando você veio para cá, no dia... foi em janeiro de 2018, que dia mesmo você falou? 6 de janeiro. Para assumir a presidência da igreja. Qual foi a sua ideia para a igreja? Qual era a sua missão? Qual que era a sua visão para a nossa igreja? Bom, quando eu assumi aqui, eu já tinha uma jornada, uma caminhada de pastorear várias igrejas, né? Tinha aprendido, crescido. E uma das coisas que eu sabia é que primeiro eu precisava conhecer melhor a igreja. Precisa passar um tempo, porque você conhece a igreja de longe, vai de vez em quando, aparece ali, mas eu tinha perdido o contato diário com a igreja quando saí daqui para ir cuidar de outra igreja. Então eu precisava conhecer as pessoas, conhecer a liderança, sentir a igreja, conhecer melhor a cultura, o jeito da igreja. Então eu sabia que ia precisar passar aí entre 1 e 2 anos nesse processo. Conhecer a igreja, orar, buscar a Deus sobre um direcionamento. Nesse tempo, eu já fui fazendo algumas coisas. A gente já trouxe novos ministérios, demos uma organizada na administração, mudamos o jeito do culto, né? Enfim, fizemos já várias mudanças. Certo. Mas não foram mudanças muito profundas, foram mudanças na dinâmica, no dia a dia, no jeito da igreja. E nesse período nós fomos entendendo o que a igreja era e o que ela precisava. Tá. Uma das coisas que eu sabia que a igreja precisaria era de uma visão, de um direcionamento. E aí passei esses 2 anos em oração, em jejum, buscando a Deus sobre isso, sobre qual direcionamento a igreja precisava. E isso, então, 2 anos, já tinha chegado até a pandemia, já estava? Ou era final de 2019? Então, passamos o ano de 2018, o ano de 2019. Na verdade, não chegou a completar 2 anos, não. Lá, no segundo semestre de 2019, eu já comecei a compartilhar com a nossa equipe sobre aquilo que Deus estava me falando, sobre direcionamento, sobre visão.
Tá. né? Inclusive sobre o nome também. Então, quando a pandemia chegou, a gente já tinha começado bastante bem essa conversa sobre a proposta da igreja, sobre a proposta do nome. Claro que já tínhamos feito várias outras alterações, mudanças, novos ministérios, mudanças no dia a dia, mas faltava um toque, né? Uma palavra sobre uma visão mais clara, um direcionamento mais claro. Isso tem tudo a ver com o nome. Tudo a ver. Vou explicar daqui a pouco, né? Pode começar. Então, Nossa igreja é a Igreja Batista Identidade, que é um nome peculiar, é um nome diferente. é verdade. Bom, então deixa eu contar o contexto disso, né? Eu acho que a gente precisa entender o contexto. A primeira coisa a discernir, Tony, é que toda igreja evangélica, toda igreja, ela tem um conjunto de atribuições e responsabilidades que dão para ela o que ela é, a sua identidade. Então, toda igreja evangélica precisa adorar, né? Promover a adoração, adorar. Toda igreja evangélica precisa de comunhão. As pessoas precisam ter contato. Toda igreja precisa de discipulado, de crescimento na fé. Toda igreja precisa fazer missões. E toda igreja precisa desenvolver ministérios. Além disso, a igreja precisa ter uma base bíblica, base teológica, ela precisa ter processos administrativos, processo de integração de membros, processo de capacitação ministerial, processo de maturidade espiritual. E, modernamente, a igreja precisa tomar cuidado com algumas áreas muito sensíveis, como, por exemplo, comunicação. A pandemia mostrou isso aí. Sim. Então, toda igreja, independentemente da denominação, do nome, do contexto onde ela está, ela tem essas coisas como peculiares. Todas as igrejas evangélicas têm que desenvolver essas coisas que eu falei. No entanto, eu acredito que cada igreja precisa buscar também qual é a sua contribuição particular, que a gente chama de visão. Tá. Qual é a contribuição particular que uma igreja pode dar, além daquelas todas que eu falei? Adoração, ministério, discipulado, etc. E isso estava no meu coração, porque eu aprendi isso ao longo do ministério, e quem trabalha no mundo corporativo, quem trabalha com organizações, sabe que você ter uma visão clara, um direcionamento claro, impulsiona a organização. Sim. Né? Então eu fiquei com isso no meu coração. Qual é a contribuição específica, a mensagem específica que a igreja pode dar? Não é uma atribuição exclusiva da nossa igreja. Com certeza, todas as igrejas podem compartilhar coisas também diferentes, específicas, como nós. Sim. E aí, esse processo de oração, de jejum, eu comecei a me incomodar muito com o problema de identidade dos nossos dias. Tá? Então, nós vivemos uma crise de identidade. Sim. E identidade é uma das coisas mais básicas na vida de alguém. A primeira coisa que um ser humano tem é a sua identidade. Quando ele vai nascer, alguém pergunta, é menino ou menina? Identidade. É a primeira coisa. Identidade. Não é? Qual vai ser seu nome? Isso. Né? Identidade. E isso é básico, né? Qual é a sua identidade? Na Bíblia também isso é básico. Quando Jesus começou seu ministério, ele foi primeiro batizado por João Batista. E quem conhece a Bíblia sabe que no batismo de Jesus, uma voz, a voz do Pai, se manifesta, o Espírito Santo aparece como pomba, e ele está lá, Jesus, as três pessoas da Trindade. E a voz do Pai declara a identidade de Jesus. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Bom, Jesus ouve, no início do seu ministério, uma declaração da sua identidade. Correto? Sim. 40 dias depois de passar 40 dias em jejum, o diabo vai justamente atacar esta declaração. Ele diz assim, o diabo disse, se tu és o filho, atacou a identidade de Jesus.
Deus, o Pai, primeiro falou com Jesus, declarando. Este é o meu filho. E aí depois o diabo veio questionar para ver se Questionar Jesus assumia essa se ele, posição. se ele tinha consciência e estava firme nisso, né? Se tu és o filho, faz isso, faz aquilo. Na transfiguração de Jesus, essa afirmação de identidade foi confirmada, né? Uma voz se ouviu: este é o meu filho em quem tenho prazer, a ele ouvi, lá na transfiguração. Bom, então nós temos aí uma questão básica da vida cristã, que é a identidade. Sim. Quem você é. E a nossa identidade básica é sermos filhos de Deus. A imagem e semelhança do Filho Jesus, que a Bíblia chama de o primogênito dos que se salvam. Ele é o unigênito do Pai, mas ele é o primogênito, o primeiro daqueles que têm essa identidade de filhos. Por quê? Ele é a própria pessoa da Trindade, é uma das pessoas, ele é um com o Pai, mas ele foi gerado para estar entre nós e ele se tornou o primeiro entre os que se salvam, o primogênito. Ou seja, nós que depois, pela fé, nos tornamos filhos de Deus, assumimos a mesma identidade de Jesus. Amém. Bom, quais são as consequências disso? Quando você sabe quem você é, você sabe o que deve fazer. Qual é a minha missão? Qual é o meu comportamento? Você vai ser pai, você sabe qual é o padrão de ser pai. Mãe, né? Filho, líder, liderado, né? Cidadão. Você sabe quem você é, então você sabe como deve se comportar. Como deve se comportar um pai, um filho, uma mãe, um cônjuge. A Bíblia vai nos falar sobre quais são as atitudes de quem tem essa identidade cristã. Correto? Sim. Agora, nós vivemos em um mundo em que há uma crise de identidade. Se as pessoas não sabem mais se são homens ou mulher, elas não sabem mais nada. Sim. Elas não sabem o que é ser pai, não sabem o que é ser mãe, o que é ser cônjuge, inclusive estão querendo deformar a família. Ela não sabe o que é ser cidadão. Ela não sabe o que é ser vizinho, qual é o comportamento, né? Quais são as atribuições dela, seus limites, direitos e deveres. Nós vivemos uma completa crise de identidade. Na escola, a identidade do professor, a liderança dele, a autoridade dele é questionada. Sim. Isso tudo é uma crise, uma grande crise de identidade que nós estamos vendo, não é só no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui muito sensível nos últimos anos. E eu fiquei pensando, nossa igreja precisa falar mais disso. Precisa ensinar isso. Não é uma atribuição só da nossa igreja, claro que não. Mas nós podemos enfatizar mais, podemos e devemos conversar mais sobre isso, trazer esse assunto, como estamos fazendo hoje, trazer esse assunto, trazer esse debate, falar de identidade. Então vamos conversar mais sobre isso, vamos apresentar mais isso. Então essa conversa foi tomando meu coração, compartilhei com a equipe pastoral, todos entenderam, eu falei, gente, nós temos uma contribuição geral como igreja, mas devemos ter também uma contribuição particular. E a nossa contribuição pode ser essa, falar mais de identidade, falar mais do que é ser um filho de Deus, falar mais do que é ser um pai, uma mãe e assim por diante. Então nós precisamos trazer esse assunto com mais constância para a vida das pessoas, da nossa comunidade e de outros mais. E aí disso surgiu também a ideia de termos uma declaração de identidade, Eu ia falar sobre isso. que resume isso, e também a ideia de ter o nome que interpretasse, que falasse sobre isso tudo. Eu ia até tocar nesse assunto mesmo, que a gente tem uma declaração de identidade da igreja. Você tá com ela aí? Tem sim. Eu vou ler para vocês. Mas antes, deixa eu falar sobre uma outra coisa, Tony, em relação a isso. Nos anos 90, chegou no Brasil o conceito de qualidade total. Lembra disso? Sim. ISO 9000 Sim. e tal. Chegou nos anos 90, com algum atrasozinho em relação ao que era praticado fora. E aí isso virou uma febre. Todo mundo queria ter ISO 9000.
queria ter um programa de qualidade, né? Alguns totalmente artificiais, né? Mas foi algo que tomou conta do mundo corporativo da época. E eu me lembro que você ia numa farmácia, estava lá na parede, nossa declaração de visão, de missão, de Isso. valores. Você ia numa padaria, estava lá também. Você ia no consultório do médico, estava lá, né? Então virou uma febre. Todo mundo queria ter declaração de visão, missão e valores. Não podia abrir uma empresa sem ter Todo mundo. visão, missão e valores. Só que as pessoas não entenderam que visão, missão e valores não são apenas frases. Elas são o resumo de quem você é e faz. Não só quem você quer ser, Exatamente. mas quem você é mesmo. Não, outra coisa, você não cria frase para depois tentar se tornar aquilo. Sim. Você é aquilo, assim, pelo menos na essência, e aí você cria uma frase que resume quem você é, quem você quer ser, mas de verdade, não é uma coisa artificial. Sim. Tinha um monte de frases bonitas, né? Nós somos tal coisa, nós fazemos tal coisa, mas na verdade não tinha nada a ver com a vida da igreja. Não tinha conexão com a realidade. Não. Quando eu cheguei nesta igreja aqui, quando eu comecei a pastorear a igreja, no início de 2018, na fachada da igreja, na antessala, na antefachada da igreja, naquele lobbyzinho, tinha uma placa de acrílico, assim, na testeira da entrada da igreja. A igreja tinha uma espécie de lobbyzinho de entrada. Sim. Lá na testeira tinha uma placa de acrílico com visão, missão e valores. Uma placa bonita. Dava para ver toda vez que você entrava na igreja. Aí eu olhei aquilo lá e tal. Depois de alguns dias, eu comecei a perguntar para as pessoas qual é a declaração de visão da igreja? Hã? O que é isso? Qual é a declaração de missão da igreja? Quais são os valores? E pasme, ninguém soube me dizer sobre declaração de visão, missão e valores que estava lá há vários anos. Sim. Por quê? Porque a igreja entrou no modismo de ter uma frase bonita na parede, sem que aquilo fosse de fato a essência dela. Eu falei, gente, a frase não pode ser bonitinha, né, para poder mostrar, ela tem que ser essência. Outra coisa, nós podemos juntar essas três característica aí, visão, missão e valores, que no final das contas, visão é o que você é ou deseja ser, quer dizer, o seu destino, onde você quer chegar. Missão é o que você vai fazer para chegar lá ou ao longo do processo. E valores é aquilo que você acredita, que forma a essência das suas convicções. Visão é onde eu quero chegar, quem eu quero ser. Missão é o que eu vou fazer para chegar lá, e ao longo do processo é o meu trabalho, e valores é aquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo. Qual era a visão de Jesus? Redenção da humanidade. Ele queria redimir a humanidade. Essa era a visão básica, né? Sim. E qual era a missão? A missão era formar a igreja e morrer na cruz, para que pudesse trabalhar pela redenção da humanidade, a cruz e a pregação do evangelho, não é? Sim. E os valores cristãos que já estavam nas escrituras e depois os apóstolos elaboraram mais ele próprio. Correto? Sim. Então eu falei, gente, vamos juntar essas três coisas numa frase só. Vamos tentar resumir em uma frase essas três características: quem somos, quem queremos ser, o que fazemos, o que devemos fazer e quais são os nossos valores. E aí eu pensei, outra coisa, vamos pensar nisso em conjunto com o nosso alvo de sermos parecidos com Jesus, porque ele é o padrão da nossa identidade, né? Ele não é o primeiro filho, nós devemos ser filhos. Então, o nosso paradigma é Jesus. Ele é a identidade que nós queremos ter. E o Deus é o nosso paradigma. Bom, aí que fizemos? Fizemos um mini retiro da equipe pastoral e começamos a pensar em frases. Aí o pessoal dividiu em vários grupos, escreveram as frases e tal. Levamos aí várias horas fazendo isso, cada grupo explicou sua frase, né, de missão, visão, valores. Nós fomos elaborando, conversando sobre isso, e levou quase que um dia inteiro essa conversa.
Aí até que eu falei, gente, eu vou pegar isso tudo que vocês escreveram e a gente vai fazer um resumo disso aí. Vamos tentar extrair de tudo que vocês pensaram uma declaração só. E aí surgiu a nossa declaração de identidade, que é um resumo de visão, missão e valores baseado no paradigma que o próprio Deus é para nós. Então, Sim. o que saiu? A declaração de identidade da Igreja Batista de Identidade. Diz assim, somos a identidade de Deus no mundo. Né? Somos. Né? Essa é a nossa essência. Para revelar a graça de Jesus, então nós temos aí uma visão. Tá. A graça de Jesus é a base de quem nós somos. Nós somos nova criatura pela graça. Realizar a obra amorosa do Pai, essa é a nossa missão. Perfeito. O amor de Deus é a obra, porque todo ministério, toda obra é a entrega do amor. Né? A entrega do amor, o fruto, é a obra. E isso é baseado no amor. E realizar, e na comunhão com o Espírito Santo, representar os princípios bíblicos, são os nossos valores. Veja, a gente poderia listá-los, né? Sim. Honestidade, lealdade, justiça, etc. Mas, na verdade, tudo está no contexto de princípio bíblico. Sim. Princípios bíblicos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Tony, nós temos aqui uma frase que elenca as 3 pessoas da Trindade, elenca visão, missão e valores, e a Trindade é o nosso paradigma de identidade. Muito bom. Entendeu? Sim. A gente tem, então, a nossa visão é o nosso propósito, aquilo que a gente almeja. Fomos transformados pela graça. Somos nova criatura, né? E a gente Quem tem que nós revelar somos? isso. Isso, exatamente. Quem nós somos? Qual é a nossa essência? Né? O ser. O ser é a visão. Né? Quem você é, quem você deseja ser. Eu desejo ser parecido com Jesus. Sim. É a minha visão. Então, a graça é que possibilita isso. Então, começa pela visão. Agora, eu preciso realizar algo a partir dessa visão. É a minha missão. É um modo de viver. Isso. E qual é o modo de viver? É a obra amorosa. Eu vou servir, eu vou abençoar, eu vou fazer o que é certo. Isso é o amor do Pai manifestado em mim. E eu preciso de um conjunto de valores, alguma coisa que me diga o que é certo e o que é errado. Não sou eu que formo o meu próprio conjunto de valores. Eles estão na Bíblia, Sim. inspirados pelo Espírito de Deus. Perfeito. Então, esta frase resume a Trindade. Inclusive, esta frase foi inspirada na bênção apostólica, que está lá em 1 Coríntios 13, 13, e algumas versões 13, 14, né? É 2 Coríntios. É a bênção apostólica. Então, você vai ter a declaração da bênção apostólica que inspirou a formatação desta declaração de missão, de identidade. Quando você tomar água, eu vou pedir pro pessoal que está assistindo a gente para deixar o like, compartilhar esse vídeo com pessoas da própria igreja, de pessoas de fora da igreja, porque esse é um assunto que não é só para nossa igreja, é realmente a identidade, você conhecer a sua identidade, ter essa visão, essa missão e valores, independente de que igreja você seja, que se você seja presbiteriano, você pode ser da Assembleia de Deus, pode ser adventista, enfim. Você precisa, e pode ser de qualquer uma das demais igrejas batistas. Você precisa realmente ter esse propósito. Você precisa saber quem você é para saber como agir. Exato. E você só vai agir de acordo com um conjunto de valores. Isso. Então, com isso claro e montado, agora você vem para uma outra fase que é divulgar e envolver a igreja nisso. Veja, primeiro, como pastor líder da igreja, eu formatei um pouco disso na minha mente e no meu coração nos 2 primeiros anos. Depois, envolvi a equipe de líderes da igreja para isso ficar mais claro e bem resumido para a igreja. Aí veio agora uma terceira fase, que é divulgar e envolver a igreja nisso. Então fizemos séries de mensagens,
fizemos informativos, pastorais, pregamos, ensinamos isso de muitas maneiras diferentes, né? Pregamos isso de várias maneiras diferentes, inserimos isso em várias outras séries, porque esse é um assunto que cabe em muita coisa. Você vai falar de família, identidade da família, Sim. e assim por diante. Bom, então nós passamos um período, ali o período da pandemia também nos ajudou, nós passamos aquele período posterior, né, envolvendo a igreja nesse debate. E aí, esperando a hora certa de transformar isso em algo mais prático, né? Então, nós ficamos ali uns 2 anos conversando com a igreja, pregando, ensinando, trazendo isso que eu estou resumindo aqui para vocês. Nós fizemos isso de maneira bem elástica, bem... Acostumando a igreja a essa ideia. e explicando bem, porque esse é um assunto teológico, né? Um pouco até complexo. Bom, quando a igreja estava para mudar de endereço, né, quase 3 anos atrás, que a gente saiu do endereço da Avenida Perseu para este que estamos agora, né, na rua José Guilherme de Almeida, 114, também no Jardim Satélite, nós pensamos, agora é o momento, né? Vamos mudar de endereço, é um bom momento para mudar de nome também. Trazer para a igreja agora uma identidade prática, um nome que identifique esse conjunto de reflexões que nós estamos vivendo. E assim fizemos, né? Passamos isso, como somos uma igreja batista, passamos isso em assembleia, a igreja acatou por unanimidade a mudança do nome, a igreja entendeu a proposta, e aí quando mudamos para cá, no início de 2023, mudamos também o nome, tanto o nome conhecido de tudo, quanto o nome jurídico, estatuto e tudo mais. Aí também o que eu fiz? Expliquei isso para nossa comunidade. Então, expliquei isso para a Associação das Igrejas Batistas da região, para a Ordem dos Pastores, para o Conselho de Pastores de São José. Então, preparei um texto e aí nós divulgamos bem todo, assim, resumidamente, Sim. todo esse processo de mudança de nome, mudança de endereço, etc. Tal. E aí, Tony, deixa eu fazer uma outra reflexão sobre nome de igreja. Não é exatamente o foco, mas tem a ver. Sim. Quando você olha na Bíblia, você vê que a menor área de influência de uma igreja cristã é a cidade. Não existe na Bíblia o conceito de igreja de bairro. Paulo não escrevia para a igreja cristã da zona sul de Roma. Sim. Para a igreja da zona central de Éfeso. Não. A menor unidade de influência de uma igreja cristã é a cidade. Quando os apóstolos são comissionados lá em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, tanto em... Qual é a base? Qual é o primeiro lugar? Jerusalém. Cidade. Sim. Quanto na Judéia, região de mesma cultura. Samaria, região de cultura mista. E até os confins da terra, transcultural. O início da influência é a cidade. Sim. Veja, não é pecado, não é um erro uma igreja ter nome de bairro. Na nossa cidade nós temos várias igrejas com nome de bairro, seja batista, presbiteriano, o que for. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas a nossa igreja já não era uma igreja de bairro. Ela começou como igreja de bairro. Ela começou com os seus membros todos de Jardim Satélite, da região ali, Bosque e tal. Só que a gente hoje nós temos membros de Jacareí, de todas as regiões de São José dos Campos. Já tivemos membros de São Paulo, Campinas, né, Caçapava. Então, nós não somos mais uma igreja de bairro, nós somos uma igreja de pessoas de vários bairros e regiões e até de cidades diferentes. Sim. Então, a proposta de mudança do nome já estava no meu coração para descaracterizar que é uma igreja de bairro, para reafirmar que é uma igreja para alcançar a cidade. E porque não era mesmo. Já não era mais. Já não era.
E aí eu expliquei isso para a igreja. Falei, gente, a mudança de nome, primeiro, tem a ver com toda essa proposta de uma visão clara para a igreja. Sim. Segundo, tem a ver também porque não creio que seja apropriado mais a nossa igreja se declarar como uma igreja de um bairro de São José dos Campos. Seja porque, para mim, biblicamente, a menor área de influência de uma igreja tem que ser a cidade, Sim. seja porque a nossa igreja não era mais uma igreja de bairro. Entendi. Então, todo esse contexto da mudança do nome também envolveu essa reflexão. Entendi. E foi fácil, a igreja abraçou essa ideia tranquilamente ou... Então, quando você ouve, você lê livros ou ouve todos os líderes que fizeram algum tipo de transição, de implementação de visão, você vai ver sempre um padrão, né? Qual é o padrão? Primeiro padrão é que você vai buscar em Deus isso. Sim. Você vai ter um direcionamento claro. O segundo é que você precisa envolver as pessoas nisso. Você não traz pronto e acabado, diz, ó, é isso aqui, e você traz toda a ideia pronta e acabada, isso aqui é o que vai ser e ponto final. Não. O que você faz? Você faz de todos pai da criança. Sim. Você envolve as pessoas e vai melhorando, e vai purificando, burilando, lapidando a ideia original, para que no final seja uma construção da igreja, não é só sua. É uma ideia, uma realização da igreja. Exatamente. Então, e isso leva tempo, Tony. O problema é que alguns querem fazer isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses. E em alguns fazem sim, mas fica uma coisa artificial. Fica aquela frase na parede que não tem nada a ver. Sim. Por quê? Porque ela não nasceu da organização, ela não nasceu do coração da organização. Ela foi a ideia de alguém, inventou uma frase bonita e colocou na parede, né? Colocou nos impressos. Não. Você precisa trabalhar primeiro a clareza do que você está querendo declarar. Segundo, você tem que envolver a organização. Uma empresa faz isso, uma ONG e até o governo. E a igreja precisa fazer isso também. Então, nós gastamos alguns anos nesse trabalho de discernimento, de desenvolvimento da visão, de implementação dela. Isso leva alguns anos. Então, quando chegamos na fase final, que era implementar a visão e mudar o nome da igreja, a igreja já estava totalmente envolvida. Tanto é que ela acatou por unanimidade essa proposta. Quem conhece a Igreja Batista sabe que unanimidade em Igreja Batista não é algo comum. Sim. Né? É uma igreja muito democrática, o pessoal conversa, o pessoal tem assembleia para decidir tudo. Exato. Então, nós criamos aí uma mentalidade, um discernimento comum. E hoje, assim, as pessoas até esqueceram que o nome da igreja era Igreja Batista no Jardim Satélite. Ninguém fala mais isso. Todos declaram Igreja Batista Identidade, IBI, não é? E só tem 3 anos que a igreja fez essa mudança. A igreja ficou 48 anos sendo conhecida como Igreja Batista no Jardim Satélite. E apenas há 3 anos que a Igreja Batista Identidade. Mas isso já se tornou realmente a identidade da igreja. Sim, e como testemunho eu posso afirmar que eu estou na igreja exatamente nesse período, né? Que foi do fim ali, do finalzinho que a gente estava lá na Perseu ainda. Final de 2022. Isso, a gente começou a frequentar a igreja, ainda não éramos membros, eu e minha esposa e a minha filha. Vindo para cá, se tornou a Igreja Batista Identidade e foi assim, realmente uma transição muito tranquila. Foi, porque ela, na verdade, ela levou anos para acontecer. Os 2 anos iniciais de formulação no coração e ali no finalzinho, envolvimento da equipe. Passamos depois mais 2 anos conversando com a igreja, né? quase 3 anos conversando com a igreja, trazendo isso para a vida da igreja. E aí, quer dizer, já tínhamos mais de 5 anos, né? Já tínhamos praticamente 5 anos, mais de 4, com quase 5 anos de conversa, de reflexão. Então a igreja abraçou porque entendeu
né, que era, sim, uma proposta de Deus, algo para incorporar na nossa contribuição específica. Sim, Aquilo que eu falei no início. Temos a contribuição geral, toda igreja deve ter, mas temos uma contribuição específica. sim. Hoje a igreja, realmente, a Igreja Batista Identidade, essa é a nossa identidade. Isso, Esse é nosso nome, realmente. isso. Já mudamos a nossa parte visual, né? A identificação da igreja com esse nome já teve 2 logos, né? Sim. Já houve, e sempre tem que haver algum aperfeiçoamento da apresentação visual da igreja, mas o nome está consolidado, né? E como o canal, né, na verdade o canal é da Igreja Batista Identidade e o nome do quadro ou do nosso programa é Identidade Teológica. Em relação à teologia, a doutrinas da igreja, quais são as nossas doutrinas, pastor? Quais são as doutrinas que nos guiam? Quais são as doutrinas da Igreja Batista, no geral, e principalmente identidade? Boa pergunta. Nós somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, que é uma denominação histórica que já existe há mais de 400 anos. E esta denominação histórica tem uma declaração doutrinária. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Essa declaração está disponível a qualquer pessoa, basta entrar no site batistas.com. Você entra lá, batistas.com, e você vai encontrar alguma aba lá, alguma coisa, declaração doutrinária. Então, essa declaração doutrinária tem 19 artigos. Ela é bem extensa, bem detalhada. Um contrato. É como se fosse um credo, né? Não é bem um credo, mas é parecido com o credo que as igrejas cristãs tiveram, né? Credo de Nicéia, Sim. etc. Então, lá está resumida toda a nossa doutrina e teologia. É claro que, se você for estudar a fundo, você vai encontrar vários detalhes, mas ali tem o resumo da nossa doutrina e da nossa teologia. O que é salvação, o que é pecado, qual é a nossa compreensão sobre as últimas coisas, organização da igreja, não é? O que é graça, o que é fé, né? O que é o homem, quem é Deus. Tem lá, na verdade, é um resumo de teologia sistemática e eclesiologia. Está lá. Então, qual é a nossa base doutrinária e teológica? A nossa base doutrinária e teológica, primeiro, é a Bíblia, Tá. que é a nossa regra de fé e prática. E segundo, a nossa base teológica e doutrinária é a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Tem um outro documento também chamado Princípios Batistas, que vai abordar alguns assuntos com mais destaque. Por exemplo, vai abordar a separação de igreja e Estado, vai abordar o sacerdócio universal dos cristãos e assim por diante. Então, você tem declaração doutrinária, você tem princípios batistas, e isso forma a nossa base. Tá. Agora, veja, Tony, essa declaração não traz uma padronização do que uma igreja batista é. Por exemplo, tem igreja batista que elege sua diretoria todo ano. Tem igreja batista que faz isso a cada 2 anos, como é a nossa. Tem igreja que faz isso de cada 5 anos. Tem igreja que tem assembleia deliberativa todo mês. Tem igreja que é uma vez por ano. Então, tem igreja que tem um determinado ministério, ministério de esporte, ou outra igreja não tem. Então, a doutrina e a teologia não vão padronizar a sua prática. Tem igreja que ainda é muito formal, né? Os pastores e diáconos de terno e gravata. Hoje outra é mais informal. Então, nós somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, filiada à Convenção Batista do Estado de São Paulo, filiada à Associação das Igrejas Batistas aqui da nossa região. Somos, na essência, isso. Cooperamos, inclusive, com essa denominação. Mas não somos uma igreja batista fechadinha, padronizada, com práticas antigas,
com sistemática antiga. Nós somos uma igreja em constante evolução, procurando discernir qual é a melhor forma de comunicar, qual é a melhor forma de pregar, quais são as estruturas ministeriais, funcionais que a igreja deve ter. Exemplo, nossa igreja tem célula. As igrejas batistas, durante décadas, funcionaram sem célula. Recentemente, elas estão atentando para isso. Então, a nossa igreja tem célula. A gente entende que isso é um valor, um princípio bíblico, inclusive. Mas nem toda igreja batista tem. Sim. Né? E assim tem sido. As nossas mensagens, nosso culto, ele é mais informal, é mais contemporâneo. Mas isso não descaracteriza a nossa identidade como igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira. Entendi. E, bom, como que você entende que a igreja ela se colocará diante, assim, na nossa sociedade, nesse futuro, no futuro próximo? Ou como que você vê a igreja daqui a 5 anos, 10 anos? A igreja tem desafios novos, né? Então, a igreja, na sua essência, ela não muda. A igreja que vai encontrar-se com Jesus na sua volta é, na essência, a mesma igreja que ele plantou há 2000 anos atrás. Então, na essência, a igreja não muda. Nos princípios, a igreja não muda. Pecado é pecado, salvação é salvação e assim por diante. Então, a igreja não muda na sua essência e seus princípios. Mas ela precisa discernir cotidianamente como deve se comportar na prática, né? Na rotina, no uso de tecnologia. Por exemplo, nós temos aí, de alguns anos para cá, sei lá, 2, 3 anos para cá, a explosão da IA. Né? Uns 3 anos, 2 anos. Então, assim, como que a igreja batista, identidade, vai conviver com isso? Antes da pandemia, eu conhecia muitas igrejas avessas à comunicação. Sim. Comunicação é uma coisa assim, à margem. A gente, né, não precisa ter rede social, não precisa transmitir os cultos, não precisa de nada disso, não. E aí a pandemia veio e provou que comunicação não é mais um acessório. Ela hoje é uma das essências, é uma das coisas essenciais na vida da igreja. Então, o nosso desafio é manter a nossa essência, os nossos princípios e valores cristãos, bíblicos, mas discernir cada vez mais como funcionar. E aí é preciso fazer uma releitura das suas estruturas funcionais. Então, existem ministérios que, quando eu era criança, eram muito fortes, eram muito importantes na vida da igreja, e que hoje não são mais importantes e relevantes. Perderam a sua razão de ser, mas algumas igrejas ainda adotam. Sim. Então, é preciso você fazer como Spurgeon, o grande pregador do final do século XIX, lá em Londres, ensinou. Ele falou assim, você tem que ter a Bíblia em uma mão, que ela tem as verdades eternas, e o jornal do dia na outra mão, para você saber como pregar, o que pregar, como agir. Então, eu creio que o grande desafio da nossa igreja é um desafio permanente, é não perder sua essência, não perder seus valores, continuar sendo uma igreja cristã, evangélica, batista, essa é a parte da nossa identidade, mas, ao mesmo tempo, discernir como vai trabalhar, como vai pregar, que estruturas e estratégias ela precisa ter. Que estrutura e estratégia muda com o tempo. Ministérios mudam com o tempo. Vou dar um exemplo clássico. Uma das estruturas mais importantes das igrejas batistas foi a escola bíblica dominical. Durante décadas, foi a organização mais forte da igreja. Ok, educação é princípio, mas você educar numa sala de aula, usando uma literatura específica, num determinado dia e horário da semana, isso não é essência, isso é estratégia. Sim. Então,
A igreja ter uma escola bíblica dominical 9 horas da manhã de domingo não é a sua essência, é a sua estratégia. A essência é ensinar a Bíblia. Sim. E agora você tem um monte de ferramentas. Você pode gravar um podcast para ensinar a Bíblia, você pode fazer uma transmissão online, você pode fazer um EAD, enfim. A maneira de aplicar o princípio vai mudar e precisa mudar. Agora, o princípio não morre. E o princípio, neste caso, nesse exemplo, é ensinar a Bíblia. Mas como vai fazer isso? Estratégia, estrutura, e aí a igreja precisa se atualizar o tempo todo. E uma coisa que ficou, que eu queria resgatar, a nossa igreja é uma igreja em célula. Isso. Qual que é a diferença, então, de uma igreja em célula e uma igreja que tem células? Muito bem. Bom, primeiro vamos olhar para o início da igreja, né? Eu acho que não está por acaso na Bíblia como que a igreja funcionava no seu início, né? A igreja começou em Jerusalém, né, lá, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes. Bom, aquele início tem para nós alguns princípios, né? As estratégias mudam, mas não está na Bíblia por acaso. Está ali também um princípio de funcionamento da igreja. Sim. Qual era o princípio de funcionamento da igreja? Primeiro, a igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas, né? Então, o que é a igreja? A igreja são as pessoas. Naquela época, a igreja nem tinha sede, nem tinha prédio. Aliás, durante 200 anos foi proibido. Sim. Ela foi perseguida. Então, a igreja são as pessoas. Agora, onde essas pessoas se reúnem? Essas pessoas, lá no texto de Atos, vai dizer que elas se reuniam todas juntas em um lugar específico, que era o pátio do Templo de Jerusalém, né, que seria hoje a nossa sede, né? A nossa sede aqui é onde todos nós nos reunimos. Então, a igreja se reunia todos juntos, tá? Toda a igreja, homens, mulheres, crianças, né, de qualquer idade, qualquer formação, todos juntos no pátio do templo. Para quê? Para ouvir a pregação dos apóstolos, que eles eram a Bíblia do povo, o Sim. Novo Testamento do povo, para aprender da doutrina nova que Jesus trouxe, não é? Para praticar algumas ações, então, adoração coletiva, ação social, batismos, integração de membros, de pessoas, essas novas pessoas chegando para a fé, todos se encontravam em um único momento. Qual? Pátio do templo. Mas a Bíblia diz que, terminado aquele momento, aquele culto coletivo e aquelas ações coletivas, por exemplo, tinha filantropia não, beneficência, existia ali naquele momento. Para onde que essas pessoas iam? Elas iam para as casas. Para quê? Para lá na casa discutir, debater, conversar sobre o que ouviram no pátio do templo. E também compartilhar necessidades, orações, onde elas praticavam o pastoreio, o discipulado, né, o crescimento individual. Então você vê um padrão de funcionamento da igreja. Tá. Pátio do templo, culto coletivo, reunião coletiva, e reunião nas casas, pequenos grupos, né, grupos menores. As casas de Jerusalém eram pequenas. A média das casas lá, bem pequena, de um cômodo embaixo e um terraço. Sim. Então, quantas pessoas cabiam? 10, 15 talvez, né? Família e mais alguns poucos. Então, nós teríamos ali milhares, centenas e milhares de casas espalhadas em Jerusalém. Aquela igreja que começou com 3 mil, depois era 5 mil, e alguns estudiosos dizem que chegou a 50 mil, aquela igreja de 50 mil membros se pulverizava, se capilarizava, e aí se reunia em centenas e milhares de casas. É essa ação de você sair do pátio do templo e ir para as casas que nós chamamos hoje modernamente de célula. Faz sentido. Ou de pequeno grupo, algumas igrejas chamam de koinonia, né? E assim por diante. Então, nós trabalhamos com uma lógica bíblica, Tony. Qual é a lógica? Reunião no pátio do templo, para pregação, louvor coletivo, né? Várias ações que só podem acontecer em conjunto. E aí você vai para as casas,
para pastoreio mútuo, discipulado, evangelismo e assim por diante. Então, esse para mim é o padrão de uma igreja cristã. A igreja que funciona assim, ela vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, em qualquer lugar do mundo, não importa qual é a cultura, não importa qual é o nível socioeconômico, se as pessoas têm muita escolaridade ou pouca, não importa. Você tem um padrão. A igreja junta no pátio do templo e a igreja se dividindo em grupos menores, em células, nas casas. Bom, quando uma igreja adota essa essência, ela é o que nós chamamos de uma igreja em célula. A sua essência, a sua base é ser uma igreja celular. Por quê? Ela tem o culto coletivo, mas ela se pulveriza, se espalha, toda ela, pelas casas. É como se a igreja, ela é as pessoas se reúnem nas casas e depois as casas se reúnem na igreja, exatamente. no pátio do templo. A igreja somos nós, a igreja não é o prédio. Sim. Né? Então, essa igreja se junta, todo mundo junto ali na sede, né? no local, o endereço da igreja, e depois essa igreja ela vai se multiplicar nas casas. É a igreja funcionando espalhado, junta, espalhado. Sim. Né? Pátio do templo, de casa em casa. Pátio do templo, de casa em casa. É como se fossem as duas pernas nossas ou duas asas de um avião. Sim. Bom, quando uma igreja adota essa essência, e toda a comunidade se congrega junto para adorar, para pregar o evangelho, e toda a comunidade se espalha, você tem uma igreja em célula. Agora, o que aconteceu com igrejas históricas como a nossa? Elas abandonaram um pouco o princípio das casas, não totalmente. Sempre houve alguma tentativa, culto nos lares, né? Reunião aqui e ali, mas não era algo assim da essência, né? Algo que tinha que acontecer toda semana, o tempo todo, todo mundo. Então as igrejas trocaram a ideia de estar nas casas por outras coisas. E uma igreja como a nossa, então, agora está fazendo o caminho de volta, está tentando trazer o povo de novo para as casas. Agora, tem igrejas que elas fizeram isso, a nossa também, por um tempo, fizeram isso e aceitaram que apenas uma parte da igreja se reúne nas casas, a outra não. Então as células se tornaram apenas mais um dos ministérios da igreja. Sim. Então você está no Ministério de Comunicação, você pode ou não estar em uma célula. Você está na banda, pode ou não estar em célula. É mais um ministério. Quando a igreja adota célula como um ministério, ou parte de algum ministério, ou que não é para todo mundo, aí nós temos o que a teologia moderna chama de igreja com célula. Ela tem célula e ela tem um monte de outras coisas concorrendo e as pessoas podem escolher se vão ficar na célula ou em outro lugar. Agora, veja, como nós funcionamos mais de 40 anos como igreja sem célula, nós estamos fazendo uma transição. Essa igreja que não tinha célula, ela começou a ser uma igreja com célula, que eu não posso de uma hora para outra dizer, gente, todo mundo tem que participar da célula. Sim. Você é obrigado. Não, isso é um processo. Então nós saímos de uma igreja sem célula para uma igreja com célula e agora estamos trabalhando para ser uma igreja em célula. Ok. Então todos que estão chegando, todos os novos, estão vindo via célula. Tá. E nós estamos dizendo, todos que querem ser líderes na igreja têm que estar em célula. E no futuro, não sei exatamente quando, mas no futuro, todos que querem ser membros da igreja têm que estar em célula também. Entendi. Entendeu? Nós estamos num processo. E é um processo demorado, né? Você tem uma igreja sem célula, para uma igreja com célula, para uma igreja em célula. Sim. Tá? Agora, olha só, Tony. Algumas igrejas nem célula têm. Sim. Outras ficam com células concorrendo com os ministérios. E algumas sim que fazem a transição final para uma igreja em célula.
Nós estamos convictos que o padrão bíblico é uma igreja em célula. Entendi. Ela vai ter ministérios, ela vai ter outras ações, claro, mas a essência da igreja é pátio do templo, o culto coletivo e de casa em casa as células. Essa é a essência da vida da igreja. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E na como nossa que igreja. você enxerga nesse mundo conectado, de pessoas que moram em outras cidades que, às vezes, todos os domingos assistem nossos cultos, participam, prestam o seu culto de forma remota, pessoas que assistem às pregações, pessoas que assistem, por exemplo, os nossos vídeos, são de longe, mas elas se identificam com a igreja. Sim. Como que você enxerga que isso pode funcionar para essas pessoas? Muito bem, isso é um fenômeno moderno, né? Essa conectividade tão intensa e essa identificação das pessoas com uma determinada comunidade, uma determinada cultura, inclusive cultura de igreja. Sim. Bom, o que está acontecendo modernamente? Vou usar um exemplo aqui, bem conhecido no nosso contexto evangélico. Pega a igreja da Lagoinha, a mega igreja, né? Onde que é a sede dessa igreja? Belo Horizonte. Mas muitas pessoas de outros lugares do Brasil se identificaram com essa igreja. Sim. Com o conjunto Diante do Trono, né? Aquele ministério de louvor e adoração, com o Diante do Trono Kids e assim por diante. Então, o que aconteceu? Esta igreja, que só existia em Belo Horizonte, Igreja Batista de Lagoinha, se multiplicou Brasil afora, e a pessoa lá no Nordeste, fazendo parte de uma igreja Lagoinha, ela se sente parte do movimento que começou em Belo Horizonte. A mesma coisa a Igreja da Paz, que começou lá em Santarém e se espalhou para o Brasil todo com o movimento MDA. Assim que também como o nosso caso aqui da nossa cidade, a Igreja da Cidade, né? A antiga primeira Igreja Batista de São José dos Campos, que hoje é a Igreja da Cidade, ela tem 40 igrejas, 30 e tantas igrejas da cidade em várias cidades e mais umas 20, 30 outras sendo plantadas. Então, o que acontece? Quando alguém de longe, que não é da mesma cidade, do mesmo bairro, se identifica com uma determinada cultura, uma determinada igreja, o caminho natural é que essa pessoa que está lá, ela vai formar uma célula daquela igreja, ela vai acompanhar cursos, treinamentos, eventualmente ela vai na sede para receber treinamentos, visão e tudo, e ela vai começar, ou a igreja vai começar, vai apoiar a formação daquela mesma igreja em outro lugar. Entendi. Na verdade, essas redes de igrejas estão funcionando como as antigas denominações funcionaram, multiplicando a sua cultura, a sua essência, Brasil afora, Entendi. mundo afora. Você entendeu? Então, assim, o que era a denominação batista, hoje você tem igrejas que são verdadeiras denominações. Né? Elas espalharam a sua identidade, a sua essência por aí. Agora, tem um outro fenômeno, Tony, mais abrangente e curioso do que esse daí. Qual é o fenômeno atual nas igrejas? São as redes de igrejas. Que essas igrejas muito influentes, Lagoinha, Igreja da Cidade, Igreja Paz Church, etc., elas ficaram tão influentes que elas começaram a atrair a atenção de outras igrejas e denominações. E elas, então, criaram uma rede de apoio mútuo, uma rede de igrejas. Você não entra na doutrina, não entra na teologia, não entra na administração, mas você compartilha de algumas coisas comuns. Um tipo de culto, um tipo de ministério, entendeu? Um tipo de treinamento. Então você vai ter redes de igrejas que estão fazendo o trabalho que as denominações faziam antes. Fornecer material, treinamento, local de reunião, grandes eventos. Então, vou pegar um exemplo da nossa cidade. Você tem a Rede Inspire.
A Rede Espírita hoje tem quase 2.000 igrejas filiadas, de todo tipo de denominação, batista, presbiteriana, o que for. É uma denominação? Não. É uma igreja só? Não. A igreja da cidade tem as suas igrejas da cidade espalhadas por aí. O que ela é? Ela é uma rede. É uma rede de igrejas. Então você tem hoje o fenômeno de denominações, o fenômeno de grandes igrejas que não se identificam como denominações, mas elas têm muitas igrejas ligadas, e você tem as redes de igreja. Entendi. Nossa igreja, por exemplo, ela é filiada à Convenção Batista Brasileira, uma denominação, mas ela é filiada também à Rede Espírita. E nós também estamos acompanhando o trabalho DNA da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Veja que nós estamos acompanhando 3 movimentos: o movimento denominacional, o movimento da Igreja da Cidade e o movimento DNA da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. O DNA, para quem não sabe, é o Ministério de Células. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte hoje é uma grande referência no Brasil para o trabalho com células. É uma igreja celular, é uma igreja plenamente celular, que nós temos aprendido muito com eles sobre o trabalho com células. Mas aprendemos outras coisas com outras igrejas, né? Então, por exemplo, o pastor Eliezer, que é nosso líder de homens, esteve semana passada no Congresso de Homens da Igreja da Cidade. Nós somos filiados à Rede Espírita. Ele estava lá aprendendo, absorvendo coisas para trazer para cá. Então, veja que nós temos hoje um universo mais complexo do que era antes, né? Você tem uma igreja com a essência bíblica, uma igreja com a doutrina e teologia denominacional, mas que está conectada com outros movimentos, porque você está pegando materiais, treinamento, visão, orientação de outros atores aí dessa história, né? De outros movimentos, de redes que estão funcionando. Entendi. Então, legal. Nós temos aí algo muito complexo. Quando eu era seminarista, Tony, não tinha isso não. Você hoje está estudando, Tony, para quem não sabe, é seminarista da nossa igreja, está se preparando para ser um dos pastores aqui. Você vai se tornar um pastor num ambiente muito, mas muito mais complexo do que aquele onde eu me tornei pastor 34 anos atrás. Sim. Veja, não tem tanto tempo, mas o universo ficou muito mais complexo. Dá para ver que a igreja, não a nossa especificamente, mas a igreja, né, o reino de Deus, ela vem contribuindo um com o outro, né? Nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo e cada igreja está contribuindo com as outras. Sim. Isso eu acho que maravilhoso. É como lá no princípio a igreja primitiva, eles trocavam as cartas, os ensinamentos de uns apóstolos. Isso. Trocavam as cartas e uma igreja de uma cidade trocava a carta com de outra. Isso. E assim foi formando o Novo Testamento. Atenção, assim como aconteceu com a igreja primitiva e ao longo de toda a história da igreja, e acontece hoje também, muitas heresias surgiram, falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores. Qual é a especificidade dos nossos dias? É a visibilidade e a velocidade. Então, hoje, essas igrejas têm muito mais visibilidade por causa das redes sociais, dos canais de YouTube e tudo mais, e a velocidade como elas conseguem propagar suas ideias é muito maior. Sim. Então, você tem boas igrejas fazendo um bom trabalho, propagando rapidamente suas ideias, bons pastores, bons pregadores, pastores e pastoras fazendo um bom trabalho, propagando um bom trabalho, mas tem também igrejas ruins, pastores ruins, gente que nem de Deus que está espalhando também muito rapidamente a sua mensagem distorcida. Então, o mundo ficou mais complexo, o universo evangélico ficou mais complexo, e uma das maiores habilidades que um cristão precisa ter hoje, especialmente os líderes, é saber filtrar isso. Sim. E nós precisamos ensinar a igreja a filtrar. Amém. Pastor, eu acho que esse assunto é complexo. Nós começamos a falar sobre a nossa igreja, depois falamos do reino, falamos de
das diversas denominações, da complexidade do evangelho hoje no mundo atual de conectividade. Hoje eu acho que nós podemos encerrar. Tem alguma coisa que você gostaria de passar para os nossos espectadores? Sim, primeiro que isso tudo tem a ver com identidade, Sim. né? Veja, nós estamos falando de identidade cristã, identidade da igreja, não é só sobre a igreja batista identidade. Sim. É sobre a identidade geral, nossa como cristãos e de cada um. Então, o assunto envolve isso tudo. E agora, para você que está aí assistindo, no final, eu quero ler a nossa declaração de identidade, mas como se você estivesse lendo, específica para você. Pense assim, você é a identidade de Deus no mundo. É ou deve ser. Para fazer o quê? Para realizar a graça, revelar a graça de Jesus, para revelar essa graça, para realizar a obra amorosa do Pai e, na comunhão com o Espírito Santo, representar os princípios bíblicos. Isso não é uma declaração institucional. Isso é uma declaração para você. Você é a identidade de Deus no mundo. Você tem uma razão de ser, a graça de Jesus. Você tem uma razão de fazer, que é a obra amorosa do Pai. E você tem uma razão de crer nos princípios bíblicos. Então, esta declaração da nossa igreja é para você. Amém. É a sua essência. Amém. Então, pessoal, obrigado para vocês que assistiram, compartilharam. Eu sei que todo mundo já compartilhou aí com seus amigos, já curtiram. Se não estão inscritos, se inscrevam no canal e deixem comentários também. Talvez vocês ficaram com alguma dúvida, gostariam de fazer comentários e perguntas. Pode deixar aí na seção de comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Muito Até mais. bem. Muito bom. Obrigado, pastor. Amém.